Vamos mergulhar numa história de tirar o fôlego. Pensa só, uma mestre ladra tão boa no que faz que a filosofia dela desafia a própria ideia de ter alguma coisa. Agora, coloca essa mulher cara a cara com o Lorde que simplesmente não sabe ouvir um não. Essa é a história de Jade e Kaine, onde um simples roubo acaba virando um casamento à força e uma proposta que, olha, muda as regras do jogo completamente. E tudo começa com essa pergunta que já diz tudo sobre a nossa protagonista, a Jade. De quem se pode roubar? É uma pergunta que desarma qualquer um, né? E o fato dele não ter uma resposta na ponta da língua já joga a gente bem no meio do conflito entre esses dois mundos. E bom, é aqui que o circo começa a pegar fogo. A verdadeira identidade dela vem à tona. Logo de cara, a gente já vê a primeira faísca, o primeiro grande embate. De um lado, o Lord Kaine, furioso, cuspindo fogo, traga a Jade de volta aqui, arraste-a se for preciso, mas traga-a pra mim. E do outro, a tranquilidade de Jade, ela simplesmente recusou o convite. A tensão é palpável. É nesse momento que ele descobre que ela não é uma mulher qualquer. Ela é a famosa ladra selvagem. E aí, meu amigo, o jogo vira. E a reação dela ao ser descoberta é simplesmente sensacional. Puro deboche. Por que você não publica nos jornais? Assim não precisaria gastar tanto tempo. Zero medo, zero culpa no cartório. Ela não está nem um pouco preocupada. Fica claro que ela não é nenhuma donzela indefesa. Ela é um trator. Pois é, com as cartas na mesa, a coisa toda escala. O confronto verbal fica muito mais sério, a guerra de vontades começa pra valer. O Kaine, que não é bobo nem nada, percebe que na força bruta ele não vai conseguir o que quer. Então ele muda a tática. E a jogada dele é genial, de um jeito meio cruel, sabe? Ele solta esse ultimato. Toda vez que você roubar algo, eu vou devolver. O interessante aqui é que ele não vai tentar impedi-la. Não. Ele vai fazer algo pior. Vai tirar todo o sentido do que ela faz. E bingo! Acertou em cheio! A reação dela diz tudo. Ela fica sem ar, quase cai pra trás. Não vai, não! Pela primeira vez, a gente vê uma rachadura naquela armadura de Durona. Essa ameaça mexe com a essência dela, com aquilo que a define. E enquanto ela sai da cela furiosa, a ameaça final dele fica ecoando. A casa, que era um palco, de repente vira uma gaiola. A partir daqui, as regras são outras. E se a gente achava que a tensão já estava no máximo, é porque ainda não tínhamos chegado a este ponto. O ponto de virada total da história. O casamento forçado. É óbvio que ela não ia ficar parada esperando, né? Ela tenta fugir, só que ele vai atrás a cavalo, a alcança, pega nos braços e atrás de volta. É uma cena digna de cinema, uma ação desenfreada que nos joga direto no clímax desse confronto. E então vem a proposta, entre muitas aspas, claro. As opções são bem diretas. Opção 1, o jeito fácil. Caminhar até o padre e dizer sim. Opção 2, o jeito difícil. Ser arrastada até lá pelos cabelos. É de uma brutalidade que não deixa nenhuma dúvida. Isso vai acontecer. Quer ela queira, quer não. E a escolha dela? Curta e grossa. Ela escolheu o jeito fácil. E ponto final. Pelo menos, essa batalha específica acabou. Porque o que começa agora, nossa, é muito mais complicado. Mas e se toda essa briga entre eles for só uma parte de um quebra-cabeça muito maior? Pois é, o foco agora precisa mudar, porque tem mais gente perigosa nesse jogo. Sempre tem um grande mistério por trás de tudo, né? E aqui a grande pergunta é: quem é essa figura misteriosa? A verdadeira mente do mal, conhecida como Gelo? E a resposta daquelas de cair o queixo. Ninguém menos que Lady Briars. Sim, a amiga da família, aquela pessoa em quem todo mundo confiava. Essa revelação vira o tabuleiro de cabeça para baixo. Ok, mas como o Kaine juntou as peças? As pistas, na verdade, sempre estiveram lá. Primeiro, ela se infiltrou na casa do irmão da Jade, contratando os criados. O próprio mordomo era espião dela. Depois, ela se fez de amiga da Jade, tudo para arrancar informação. E o motivo disso tudo? Umas cartas que poderiam expor todos os podres dela. De repente, aqueles dois inimigos mortais, Jade e Kaine, são forçados a uma aliança bem desconfortável. E isso nos traz à última parte. Temos um casamento forçado e um inimigo em comum. A pergunta que fica é: como esses dois, que mal se suportam, vão lidar com essa nova realidade? E é aqui que a gente vê um lado da Jade que ninguém imaginava. Uma confissão. Você me dá muito medo. Isso me deixa vulnerável.
Pela primeira vez, aquela armadura toda racha de verdade e a gente consegue enxergar a vulnerabilidade que existe ali por baixo. E a reação do Kane a essa confissão é surpreendentemente sensata. Ele entende o pânico dela e propõe uma saída, um acordo. Em vez de até que a morte os separe, que tal um período de teste? E esse acordo se torna o pacto de 1 ano. A promessa dela, ficar por 1 ano. A dele, não abandoná-la durante esse ano. O ponto-chave é que a palavra dela tem que ser dada de livre e espontânea vontade. Isso devolve a ela um pingo de controle sobre a situação. E para ele, bom, dá o tempo necessário para tentar, quem sabe, construir alguma confiança. É uma base frágil, com certeza, mas já é um começo. E tudo isso nos deixa com aquela grande questão que fica no ar. Será que um acordo que nasceu do medo, da força, da desconfiança, pode um dia se transformar numa história de amor de verdade? Essa é a pergunta que vai guiar toda a jornada deles daqui para frente.